Olá, querido nono ano, estamos de volta com mais vídeo aula. Professor Euler, professor Suporte. Nós vamos hoje dar continuidade aí aos nossos assuntos, né, do nosso quarto bimestre. Começamos a falar na última aula sobre a pesquisa, né, sobre os dados aí em uma determinada pesquisa. Falamos do planejamento de uma pesquisa. Bom, então nós podemos fazer hoje uma revisão daquilo que a gente já estudou, né? Falar sobre a população, sobre a amostra, sobre a média, sobre a mediana, a moda, a amplitude, né? E também vamos revisar aí os tipos de gráficos, né? Nós começamos a falar no nosso quarto bimestre dos tipos de gráfico. Então a gente vai revisar aí para vocês terem uma nova noção das atividades que vão estar no livro de atividade de vocês e com certeza responder, né, as questões que estarão solicitando aí nas devidas páginas. Bom, então nós vamos começar a relembrar os tipos de gráfico. Nós falamos aí do gráfico de colunas. Eu falei para vocês sobre qual é a diferença do gráfico de colunas para o gráfico de linhas e de barras horizontais. Então, de colunas já está identificando, né? Colunas. Então, a variável ela está de acordo com a coluna. Então, vamos fazer aqui a nossa descrição. A nossa disciplina é matemática. E a série de vocês é nono ano. Beleza. Então, olha só, pessoal. O que nós devemos ter bastante cuidado é o que vai ser estudado, né, aqui na nossa página, e também qual é o motivo do estudo, né? Principalmente por quê? Porque em uma determinada pesquisa nós precisamos identificar quais são os elementos que estão sendo estudados nessa forma, né, de gráfico. Então, a partir desse momento que a gente vai estar mostrando aqui para vocês os tipos de gráficos, nós vamos estar relembrando aí como identificar, né, e como utilizar esses gráficos. Então, olha só, nós vamos falar aí do gráfico de colunas. Então, vamos colocar aqui como o gráfico de colunas, né? Bom, expliquei para vocês que o gráfico de colunas, a variável, né, aquilo que está sendo estudado, está no sentido vertical, né? Então, nós podemos ver aí, ó, acompanhar, na verdade, né, o gráfico de colunas com uma informação através do plano cartesiano. Então, digamos que esteja aqui, né, o plano cartesiano, vocês já estudaram. Aqui nós temos o valor de y, aqui nós temos o valor de x. A variável, né, aqui, o nosso objeto de estudo, ele está sendo representado aqui, ó, no eixo de x, né? Então, digamos aqui que tivéssemos exemplo, onde os gráficos tivessem, por exemplo, aqui 12%, por exemplo, aqui 8% e aqui 6%, só um exemplo, né? Então, o que está sendo estudado aqui, professor? A variável, ela está aqui, ó. É essa parte aqui que nós chamamos de variável. Então, digamos assim que fosse alunos do nono ano, né? Aluno do nono ano que gostam de matemática, por exemplo. Para a gente começar a entender, né, como é feito o estudo do gráfico. Então, pessoal, o nosso dado aqui, ó, em relação à pesquisa, ela vai ser feita com os alunos do nono ano. E o que quer saber, professor? Quer saber se eles gostam ou não de matemática, né, que é o nosso objeto de estudo. Então, observem que a informação aqui dessa pesquisa, ela vai estar aqui, ó, no eixo vertical, né? No sentido vertical. No caso, vertical aqui, e a minha variável vai estar aqui, né? Presente. Bom, com isso, nós podemos dizer que o gráfico de colunas, ele representa, né, as informações aqui, ó. E claro que muitas vezes é em porcentagem, outras vezes são na forma numérica, mesmo somente com números, né? E é claro que o dado ele está sendo trabalhado conforme é a representação desse gráfico, ok? Então, se vocês observarem aí no livro de vocês as questões, né, que elas são solicitadas para vocês responderem, geralmente as questões elas vêm com a informação, um texto
e desse texto você vai retirar as informações para resolver o exercício, né? É claro que lembrando que muitas vezes o texto já vem somente com uma imagem, né? Que nós trabalhamos isso como gráficos. E nós aprendemos durante aí as nossas aulas, né, anteriores, que para executar um gráfico eu preciso conhecer alguns dos elementos principais para a montagem dele, né? Primeiro dele é o período em que se refere a pesquisa. Então eu tenho que saber em que período foi feita essa pesquisa. Por exemplo, período nós vamos tratar do tempo, né? A escolha da amostra, quem participou. Nesse caso aqui, ó, essa escolha da amostra nós teríamos feito com o aluno do nono ano. A utilização adequada da escala. Então a escala aqui, ó, ela variou em uma determinada situação, tipo aqui é uma porcentagem, né, mas foi uma variação de 2%, depois uma variação de 4%. Então o que é isso, professor? É a variação da escala. Outro ponto importante é a fonte da informação e data. Então a fonte, pessoal, é onde você pesquisou e a data. Por exemplo, se você pesquisou isso na internet, você tem que colocar o site, né, que foi feita a pesquisa e a data que você executou essa pesquisa, ok? Então não esqueçam disso. Toda vez que você for colocar a informação de um gráfico, você precisa informar onde você pesquisou e qual é a data, né? Bom, temos também que colocar no gráfico a legenda. A legenda é justamente para identificar que elemento está sendo estudado aqui no gráfico e como eu posso tirar essas informações daqui da figura, certo? Então, a partir dessa informação que você vai colocar como legenda, você pode fazer aí uma leitura, né, de informações de determinada figura. Temos também o tipo de gráfico. Então, o tipo de gráfico que vamos utilizar vai depender muito da situação. Vocês vão perceber que nem toda vez eu posso utilizar o de colunas, que nem toda vez eu posso utilizar o de linhas, e que nem toda vez eu posso utilizar outro tipo de gráfico. Por quê? Porque cada tipo de gráfico ele representa uma determinada situação. Mas, professor, eu posso representar essa mesma pesquisa aqui com outro tipo de gráfico? Pode, né? Mas a precisão ela vai ser um pouquinho menor. Por quê, professor? Porque a forma que você vai estar expondo a sua imagem e a sua pesquisa, ela vai estar de acordo com as ilustrações aqui do seu material, beleza? Então, por exemplo, se nós fôssemos pegar a informação em relação à quantidade de alunos, isso nós teríamos que colocar aqui, ó, a idade dos alunos, né, e também o percentual dos que gostam ou não gostam de matemática. Ok? Tranquilo? Então, nós fizemos aí uma recapitulação da nossa primeira parte de estudo, que foi o gráfico, né, o gráfico de colunas. Bom, depois do gráfico de colunas, também falamos do gráfico de barras horizontais. Gráfico de barras horizontais. Pessoal, é muito importante que vocês saibam aí em relação a colunas horizontais, né? Só um minutinho. Que vocês saibam a diferença de linha e coluna. Por quê? O plano cartesiano, aquele plano que vocês estudam onde encontra o valor de x e y, né, em uma determinada situação, o plano cartesiano ele utiliza muito as linhas e colunas, né? Linhas e colunas. Linhas está o valor de x, y é o valor de colunas, correto? E quando vamos fazer o estudo de um gráfico, nós precisamos saber como está sendo representado aqui, ó, a variável. Eu falei agora há pouco que no gráfico de colunas a variável está sendo representada no sentido vertical. Já no gráfico de barras horizontais, a informação, né, a nossa variável, ela vai estar representada já na forma horizontal, correto? Então, observem aqui, por exemplo, a mesma situação, né, o mesmo exemplo, só para a gente não entrar muito em detalhes, a representação aqui gráfica em relação ao número de alunos também que gostam de matemática do nono ano. Ó, a representação não seria mais no sentido vertical, mas sim no sentido horizontal. Ou seja, a nossa variável de estudo, ela está aqui, ó, no sentido horizontal, né? Aqui é no sentido vertical, né? A cada informação é um tempo, um período, né? Está sendo feita essa pesquisa, existe aí uma escala que nós utilizamos para fazer a nomeação dessa determinada pesquisa.
ok? Então, toda vez que você pegar em uma questão, seja ela do Enem, ou também uma questão de vestibular, ou a própria avaliação do seu livro também, você vai perceber que as questões ela vem aí com um gráfico, né? E vai trazer para você as informações aqui na lateral. Por que isso, professor? Porque só através dessas informações que nós conseguimos analisar a porcentagem, conseguir analisar o total de pessoas, o total de objetos, né? É claro que o estudo de gráfico ele é feito com a somatória, né? Nós trabalhamos muito a soma. Por quê, professor? Porque a soma de determinado número de elementos é a junção, né, de todos os elementos para um determinado conjunto. Então é por isso que nós utilizamos muito a soma. Também utilizamos a porcentagem. Acredito eu que o próximo assunto de vocês vai trabalhar a porcentagem. Então aí, ó, eu já até peço para você fazer uma revisão, né, sobre porcentagem, se você tiver um tempinho aí para ir pesquisar na internet ou no próprio site da Positivo, tem aí algumas informações, alguns vídeos adicionais para você ter uma base de porcentagem. É claro que a gente não vai estar revisando todo o conceito de porcentagem, mas sim aplicando, né, diretamente aqui no nosso assunto, que envolve a estatística. Bom, depois do gráfico de barras horizontais, nós também comentamos aí sobre o gráfico de setores. Então vou apagar esses dois aqui e vamos comentar agora o gráfico de setores. Pessoal, eu não sei se todos vocês estão conseguindo fazer aí as atividades que foram solicitadas, mas se porventura você tem alguma dúvida, não tem problema você tirar a sua dúvida com o professor, tá bom? Estou aqui para ajudar vocês, então eu preciso somente que você envie sua mensagem. Professor, estou precisando aqui de um apoio, né? De uma força aqui nessa questão, não estou conseguindo entender, mas se você consegue entender, tudo bem, para mim não tem problema também quanto a isso, tá? O importante é que vocês participem para poder tirar dúvida. O professor está aqui pronto para tirar a sua dúvida. Bom, falando agora sobre gráfico de setores, eu citei para vocês muito sobre esse tipo de gráfico. Muita gente diz assim, é o gráfico de estilo pizza. Justamente, muita gente compara ao estilo pizza pelo formato, né, das fatias, né, que é uma parte de um todo. Então, o gráfico de setores é trabalhado aí justamente para demonstrar algumas situações, né, em que envolve porcentagem. Então, observando aqui, ó, a nossa figura, nós temos, geralmente nós temos assim, ó, representações como essa, onde você tem uma determinada informação e é claro que essas informações estão expressas através de cores, né? Porque do lado aqui geralmente tem uma legenda e essa legenda vai lhe dar a informação de o que está sendo estudado, quanto em porcentagem, né, ou quantidade aí você tem essa pesquisa. Por exemplo, se nós fôssemos colocar essas informações aqui nesse nosso gráfico, nós precisaríamos ter uma legenda aqui do lado, com cores, né, diferenciadas. Então a gente vai trabalhar aqui, ó, só para a gente ter uma noção básica, eu vou colocar aqui como uma rachurada, vou rachurar essa parte aqui, só para você entender um pouco como é que é feito a distribuição, né? Temos a azul, aqui vamos colocar o preto, só rachurar aqui para você ver como é que é feito a diferenciação no gráfico. E aqui vamos colocar de azul. Vou colocar assim para você entender melhor como é feito a representação gráfica. Digamos que fôssemos fazer uma pesquisa sobre a prevenção aí enquanto ao uso da máscara, por exemplo. Bom, então tantos por cento aqui, ó, digamos que 70% ou mais, já é 70%. 70% das pessoas dessa entrevista que nós fizemos disseram que utilizam máscara, né? Vamos pegar uma quantidade um pouco, parte aqui da fração, 25% disseram que não utilizam máscara, né? Colocar aqui e vamos deixar essa porcentagem aqui, ó, que nesse caso seria o que? 5%, né? 5% não souberam ou não opinaram em relação a essa pesquisa. Observem que nesse nosso esboço, né, do gráfico de setores,
cada parte de porcentagem representa uma quantidade de pessoas que foi feita essa pesquisa, certo? Então, se nós pegássemos aqui o valor total de pessoas, digamos que essa nossa pesquisa foi feita com 100 pessoas. 100 pessoas é a nossa população, correto? A nossa população. Então, essa nossa população é de 100 pessoas. 25% de 100, a gente vai fazer o nosso cálculo, 5% de 100 e 70% de 100. Então, observem que para essa pesquisa feita com essas pessoas, nós temos aqui como identificar, sem precisar ter até a nossa legenda, né? Sem precisar ter a legenda, nós conseguimos identificar quantos por cento, qual é o total de pessoas que foram feita essa entrevista, ok? Então, são questões como essa que vocês vão começar a se deparar e começar a fazer a interpretação. Aqui, gente, é muito importante que vocês conheçam muito bem a língua portuguesa. Por quê? Porque você vai trabalhar a interpretação de texto, aonde você vai tirar do texto a informação, né, e responder a pergunta que vai estar sendo solicitada. Então, é muito importante que você saiba aqui fazer a análise do texto, porque nem toda vez vem a informação direta e objetiva. Por quê, professor? Porque nem toda vez vem com números. Muitas vezes ela vem expressa através de palavras, né? E o texto ele vai pedir para você analisar a questão e comparar, né, com os dados levantados em relação à pesquisa. Então, por isso que é importante você saber usar a língua portuguesa, né, na interpretação de texto. Bom, então, continuando aí nosso estudo, nós vamos falar do gráfico de linhas. O gráfico de linhas é um dos muitos utilizados no nosso dia a dia. É comum a gente ver o gráfico de linhas nos jornais, né? Eu já falei isso para vocês. Os jornais aí em relação ao estado do Amazonas, por exemplo, da nova coronavírus, né? Covid. Os dados lá em levantamento é feito, acredito que é semanalmente ou diariamente, e a gente vê o crescimento, né, e o decréscimo em relação à pesquisa. Por que, professor? A gente consegue ver? Porque o gráfico ele indica para a gente. Então vamos apagar isso aqui para a gente comentar um pouco aí do gráfico de linha. Olha só, é muito importante que vocês façam as anotações aí. Gráfico de linha, né? Gráfico de linhas. Por que, professor? Na hora que você precisar para tirar a informação de uma determinada situação, você vai ter que encontrar aí, as origens, né, do gráfico. Nós temos aí, um ponto de partida, a estabilidade, o decréscimo, aí no caso o aumento, né? Então, a cada ponto desse aqui, vamos determinar como ponto, existe aí uma possibilidade de uma determinada porcentagem, né, de representação. Por quê, professor? Ou essa pesquisa que está sendo feita, ela está tendo um acréscimo ou ela está tendo uma estabilidade, né? Em que sentido? Por exemplo, se o número de casos aumenta, o gráfico ele vai demonstrar para a gente isso no acréscimo. Se, por exemplo, na situação da pesquisa não está tendo aumento, vai ter uma estabilidade, né? Ou seja, vai manter sempre igual ali àquele estudo que está sendo feito. Ah, professor, mas o número de casos caiu. Bom, se o número de casos caiu, o gráfico vai também estar indicando que aquela situação está sendo feito um decréscimo, né? Então, é importante que vocês conheçam aí essas palavras, né, chaves para a análise do gráfico, né? Aumento, estabilidade, decréscimo, porque quando a questão vai ser feita a pergunta, né, ele não vem dizendo assim, aumentou, diminuiu. Não, está sendo utilizado o acréscimo, decréscimo, estabilidade, justamente para você fazer a interpretação e responder a pergunta. Beleza? Então, nós vamos continuar falando do próximo tipo de gráfico, que é o pictogramas. Pictogramas eu citei para vocês que ele representa figuras, né? As figuras representam uma determinada quantidade aí da população que foi feita a pesquisa. E o pictogramas é muito utilizado nas grandes empresas para representar, por exemplo, uma multinacional que tem a fabricação de carros, né? Eles não vão desenhar carro por carro, é claro, né? Mas eles vão utilizar um carro para tantos mil, né? Que é feito aí a montagem, a linha de montagem, né? Então, no pictograma, vamos escrever aqui no gráfico
pictogramas, que é escrito somente pictogramas, é uma representação através de imagem, né? E eu acredito que é um dos gráficos mais fáceis de ser identificado. Por quê, professor? Porque você vai observar a imagem e ver qual é a lógica, né? Qual é a fonte ali que você tem para chegar a uma conclusão. Então, no pictogramas não é difícil você fazer a interpretação. É claro que você precisa apenas conhecer aquela imagem, saber o que está sendo estudado naquela situação. Observem aí, ó, que em cada vez que aparecer uma imagem, por exemplo, uma questão, ela vai lhe dar uma informação no valor total. Por que isso, professor? Para você poder ter uma base do estudo que está sendo feito, ok? Então, nós falamos com relação a esse tipo de gráfico, sobre uma questão lá sobre carro, parece, ou de pessoas, número de pessoas, uma coisa assim, que nós tivemos na nossa aula anterior, né? Bom, depois do pictograma nós temos o último, né? Que é o histograma. O histograma é o nosso último tipo de gráfico aqui do nosso estudo. Então, o histograma que vocês puderam fazer o estudo de vocês aí na página de número 8, diz em relação à amplitude e frequência, né? Só lembrando aí que amplitude e frequência a gente vai começar a ver lá no nosso item seguinte, né? Que nós vamos estudar na população. Vamos ver aqui, deixa eu só relembrar aqui vocês, que da amplitude, né, é o valor máximo menos o valor mínimo. Então no histograma a gente vai conseguir identificar essas situações. Então no histograma temos a amplitude e também a frequência da classe. Acredito que vocês ainda vão ter esse ano mesmo, o estudo relacionado à amplitude e frequência. Existe uma fórmula para calcularmos amplitude e frequência. Ainda nesse estudo aí de estatística, né, que é a parte da matemática que estuda o levantamento de dados e informações. Bom, então fizemos aí essa breve recapitulação para relembrar vocês aí dos tipos de gráficos e vamos continuar falando, né, desse tipo de gráfico. Olha só, eu passei para vocês aí umas questões do livro didático e alguns alunos já até me enviaram, né, as suas soluções, corrigiram alguns erros, mas tem algumas questões que precisam de um pouquinho de atenção, pessoal. Então, lembra que eu falei agora há pouco que algumas palavras na matemática elas são importantes você conhecer? E eu grifei aqui, ó, 3 palavras muito importantes, ó: limite inferior, limite superior e amplitude total. Essas 3 palavrinhas aí, eu vou dizer que elas são palavras mágicas na matemática. Em que sentido, professor? Limite inferior. Inferior a algo, né? Inferior é algo que está abaixo de alguma coisa. Então, é no sentido de baixo. Superior é algo que está acima de algo, né? Então, nós temos o limite inferior e o limite superior. Limite inferior é o limite que está abaixo, e o limite superior é o limite que está acima. Então não deixe aí você ficar com essa dúvida, tá bom? Em relação ao limite. A amplitude total. A amplitude total é justamente aí a diferença do valor máximo e do valor mínimo, tá bom? Então essa aí é bem importante que vocês façam essa análise. Bom, planejamento de uma pesquisa. Nós falamos do planejamento de uma pesquisa. Eu vou apagar isso aqui para nós falarmos do planejamento de uma pesquisa, que também vai servir aí para a nossa aula, tá? Bom, depois que nós falarmos tudo isso, vamos aplicar atividade, tá bom, gente? Só para lembrar vocês. Planejamento de uma pesquisa. Lembra agora há pouco que eu falei aí em relação ao tipo de gráfico que precisa para montar o gráfico? No planejamento de uma pesquisa não é diferente. Nós precisamos planejar para executar, né? E quais elementos precisamos, professor? O que queremos saber, sobre quem queremos saber, quem nos dará a resposta que são perguntadas, serão feitas, né? Como vão organizar a resposta que obtivemos, como os dados serão apresentados e o que conclusão chegamos. Então essas perguntas elas são feitas para fazermos o planejamento de uma pesquisa, certo? Então, se fôssemos fazer, por exemplo, uma pesquisa na sala de aula com vocês sobre o número de alunos que vêm de carro,
de ônibus ou de transporte escolar ou de bicicleta ou de moto, nós iríamos levantar aí um monte de perguntas, né? Ah, professor, eu venho de carro. Ah, professor, eu venho de transporte escolar. Ah, professor, eu venho de ônibus. Então isso aí, ó, é uma forma de fazer o nosso levantamento de pesquisa, né? O planejamento. O que nós queríamos saber? Quem vem de carro, de ônibus, de bicicleta ou de outro meio de transporte. Sobre quem queremos saber? Sobre os alunos do 9º ano. Quem nos dará a resposta que as perguntas serão feitas? Os próprios alunos nos darão a resposta, né? Que serão vocês nesse caso. Como vamos organizar as respostas que obtivemos? Nós vamos colocar essa resposta, né? Colocaríamos essa resposta na forma de gráfico para nós entendermos, né? Como os dados serão apresentados? Ó, como eu falei agora há pouco, eles vão ser apresentados através de uma escala, né? Com certeza uma escala com a idade, com relação em meio de transporte e com certeza com o gráfico. E aqui que conclusão chegamos? Ó, nós iríamos ter uma conclusão. Concluímos que a maioria dos alunos do El Shaddai, eles vêm de transporte escolar, por exemplo, ou não vêm do seu próprio veículo, carro aí de sua família. Então nós teríamos uma conclusão em relação à nossa pesquisa, ok? Então são elementos como esse que nós vamos fazer o nosso estudo, né, em relação ao planejamento de uma pesquisa. Bom, falei também aqui dentro desse próprio assunto, planejamento de uma pesquisa, nós falamos aí, ó, sobre a população e sobre a amostra. População e amostra. Pessoal, a população e a amostra é muito importante que você saiba isso aqui. A população é aquele objeto de estudo, né, que vai ser feito em relação à nossa pesquisa. Então, vamos pegar a definição aqui que o livro de vocês traz. Diz o seguinte, que a população é qualquer conjunto de indivíduos, objetos ou ocorrências a respeito do que desejamos obter informações. Então, a população é aquilo que vai ser estudado, né, gente? A amostra é um subconjunto da população. Então, se nós colocarmos isso aqui através de um diagrama, ó, nós temos aqui, por exemplo, a população do Amazonas, né? É essa figura aqui retangular. Aí nós teríamos a amostra. Ó. A amostra, deixa eu pegar aqui outra cor. A amostra estaria aqui, ó, dentro desse retângulo. Essa parte aqui, ó, seria a nossa amostra em relação a essa pesquisa. Digamos aí, vamos fazer uma pesquisa, por exemplo, da população do Amazonas que usa o capacete, né, aí na motocicleta. Então essa aqui é a população total e essa aqui é a nossa amostra. Nós vamos pegar tantos indivíduos para perguntar se utiliza ou não o capacete aí na rua, né, com sua moto. Então nós iríamos ter uma pesquisa realizada com a população do Amazonas, né, e essa parte aqui que nós chamamos de amostra era uma amostragem um subconjunto, né, da população, ou seja, a parte de algumas pessoas que iriam ser entrevistadas. Existem dois tipos de amostra. Existe a amostra aleatória e existe a amostra estratificada. A aleatória é algo que você pega ali numa casa, né? Vou tirar aqui alguém para responder a minha pergunta. Por exemplo, se nós saíssemos da escola e fôssemos na rua para fazer uma pesquisa, nós estaríamos fazendo uma pesquisa de amostra aleatória. Nós iríamos pegar qualquer pessoa da rua e para aí, vamos lá, responda para mim aqui rapidinho uma pergunta, eu estou fazendo uma pesquisa aí em nome da escola. Pronto, você estaria fazendo aí uma pesquisa de amostra aleatória. Mas se nós disséssemos assim, não, nós vamos escolher, por exemplo, em relação ao nosso item, né, escolher pessoas que estão dentro de um shopping. Aí já não seria mais uma amostra aleatória, né? Nós iríamos escolher ali, por exemplo, pessoas que de uma forma estratificada, né? Com uma idade, perguntar para ela o sexo dessa pessoa, né? Identificar, né? Ver o grau de escolaridade, todas as informações. Então, aleatoriamente você não faz isso, mas estratificada você consegue obter as informações de uma forma mais, podemos utilizar a palavra, né? Mais científica, né? Bom, então, continuando aí a nossa recapitulação, nós iremos agora fazer aí algumas correções que foram deixadas no último exercício, né? Acredito eu que vocês já começaram a resolver.
E nós vamos dar continuidade na nossa correção para fecharmos a nossa aula de hoje. Então vamos apagar isso aqui. Vamos lá para a nossa parte principal da nossa aula, né, que é o fechamento aí com a resolução de alguma atividade. Então, vamos resolver a atividade 2 da página 18. Eu deixei essa questão para você resolver. Se você já resolveu, beleza. Se não resolveu, resolva agora junto com o professor e tire sua dúvida, tá bom? Observe a tabela, página 18, questão 2. Observe a tabela com os dados salariais de uma empresa. Nós temos aí o número de funcionários, o salário deles é 8, 3, 5, 3, 1 e 1. E o salário está de um lado aí, né? Letra A. Calcule a média aritmética dos salários dos funcionários. Bom, essa média aí, ela não é a média aritmética, ela é a média aritmética ponderada. É um outro tipo de média, tá bom, gente? Então, nós temos aí, ó, número de funcionários. Vamos colocar aqui a questão número 2. Média é a soma de todos os valores, né? Quantos funcionários tem de 1.400 salários? 8 vezes 1.400, certo? Mas quantos funcionários tem de 1.500? 3 funcionários, então mais 3 vezes 1.500. Mas quantos funcionários nós temos de 1.600? 5, né? 5 vezes 1.600. Mais 3 de 2.100, então 3 vezes 2.100, mais, é muita informação, né? 1 vezes 15.000 mais 1 vezes 17.000, então a salário é 15.000 mais 17.000. Pronto. Tudo isso vai dividir por quanto, professor? Pelo total de funcionários. Então, 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10, 10 mais 3, 13, 13 mais 8, 21. Divide por 21. Então, a média aritmética é igual a 8 vezes 400. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 4, 32 sobe 3, 8 vezes 1, 8, 3, 11. Então, 11.200. Mais 3 vezes 1.500. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5, 15. Vai 1, 3 vezes 1, 3, 1, 4. 4.500. Mais 5 vezes 1.600. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6 é 30, vai 3. 5 vezes 5, 5 vezes 1 é 5, 3, 8. 8.000 mais 3 vezes 2.100 é igual a 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 13, 3 vezes 2 é 6, 6.300 mais 1.500 mais 1.700. Paga aqui, tem mais de um zero, né? Bom, tudo isso aí vai dividir por quanto? Por 21, né? Dividido por 21. Então vamos somar a nossa média aritmética. 11.200 mais 4.500 mais 8.000 mais 6.300 mais 1.500 mais 1.700 dá quanto? Somando tudo isso aí, vamos encontrar. Vamos ver aqui: 11.200 mais 4.000. Vamos somar ali para ficar mais legal, a nossa soma vai ficar assim: 11.200 mais 4.500 mais 8.000 mais 6.300 mais 2.200, né? 1.500 mais 1.700, 2.200. Somos 0, somos 0, 7 e 3, 10 e 2, 12, vai 1. 4, 5, 6, 8 mais 6, 14, 14 mais 6, 20, 20 mais 2, 22, sobe 2, 2 mais 1, 3. 32.200, então a nossa soma aí é 32.200. 32.200 sobre 21.
Então, dividindo esse número aí, 32.200 por 21, vamos lá fazer aqui. 21, 32 por 21 é 1, vezes 21 é 21, para 32 sobra 11. 112 por 21, ou 112 por 21, é igual a 5, né? 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10. 12 menos 5 é 7, 9 menos 0 é 3. Aqui ficou 12, aqui ficou 9, né? 0. Aí baixa 70 por 21 dá 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Sobra 7. Aí de novo, 70 por 21 vai dar 3. Então nós temos aí, ó, será que é isso mesmo, pessoal? 4.500 mais 8.000 dá 12.000, 21. Vamos ver só aqui rapidinho. 12.500, 12.700, 23.700, 30.000, dá 32.200. 32 21 é 1, mais 21 é 21, mais 32, sobra 11. 112 por 2 é 5. Dá 5, 5 vezes 2 dá 10. 7. Ok. 70 por 21 dá 3. 70. Né? Nós temos aí a média aritmética. Tem uma aproximação aqui. 1533. Deixa eu só colocar aqui esse valor aqui. 1533 vezes 21. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 5 é 10, vai 1 vezes 2 é 3. 3, 9, 11, 2, 3. É isso mesmo. É aproximadamente aí 153,50, né? Que é uma aproximação, 153,33. Na verdade é 1533,30, né? Essa aí é a média em relação à aproximação, tá, gente? Dessa pesquisa. Beleza? Se você encontrar outro valor aí, você me corrija, porque eu não sei se eu fiz aqui errado. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 4 é 32. 32. Ok, 8 vezes 1, 8, 3, 11. Tá certo, 11.200. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5 vai 1, 3 vezes 1, 3, tá certo. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 6, 30. 0 vai 3, 5 vezes 1, 5, 3, 8. Ok. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Ok. E 500 e 700. Tá bom. Eu acho que foi isso mesmo. Ok? Então nós fizemos aí a letra A, né? Letra B. Calcule a mediana do salário de funcionários. A mediana é o valor aí em relação ao que está no tempo central, né? Então, se nós colocarmos aí os valores, nós temos aí 1.500. Ah, pessoal, eu já sei aqui que estava dando errado. Aqui é 15.000, gente, ó. Aqui é 15.000. Agora sim eu vou consertar meu erro, que eu observei. Aqui é 15.000. Então não estava errado aquela conta. 15.000, 17.000. Então isso aqui vai dar muito mais de 32.000. Eu observei que tinha algo errado aqui, né? Também que eu vi a tempo. Então vamos lá. 11.200. Vou somar novamente, tá? Para corrigir o erro. Mais 12.500, que eu vou somar aqui, eu não vou ficar somando um por um. Mais 6.300. Mais 15.000. Mais 17.000.
Então soma isso aqui, vai dar 0, 7, 3, 10 vai 1, 2, 4, 10, 15, 22, 3, 4, 5, 6, vai dar 62 mil. Então isso aqui vai dar a média, é igual a 62 mil, dividido por 21. Eu acho que aqui sim vai dar o resultado correto, tá bom? Se você me acompanha aí, peço perdão, porque eu não verifiquei, porque agora que eu vi no livro tinha alguma coisa errada. Então, 62 mil dividido por 21, né? 21, vamos lá. Não dá 3, porque vai dar passar, vai dar 2. 2 vezes 21, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Sobra 20. 200 dividido por 21, 6 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, vai dar 9. 9 vezes 1, 9. É 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 10 menos 9 é 1. 9 menos 8 é 1. 11, né? 110 dividido por 21 vai dar 5. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. Sobra 5, né? 50 dividido por 21 dá 2. Então dá aproximadamente aí 2.952,38. Isso aqui dá aproximadamente 2.952,38. Aí sim eu me conformo, tá bom? Agora sim eu me conformo. Beleza? Agora nós vamos calcular a média. Vou só responder aqui que já temos aqui ela na forma mais rápida. Então a mediana, né? Mediana é o número que está no sistema central. Nesse caso aí, ó, eu observei aqui que a mediana é 1.500, tá? 1.500. Por que 1.500? Porque é 2, 3, 4, 5, 6. É um conjunto par, você soma os dois números centrais e soma divide por 2, vai dar 1.500. A moda, a letra C, a moda, né? A moda é 1.400, que é o número que mais se repete 8 vezes. Então, a moda é 1.400. Que é moda, né? O número que mais se repete, 1.400. Letra D. Calcule a amplitude. A amplitude é 17.000 menos 1.400. 17.000 menos 1.400, 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0, 10 menos 4 é 6, 6 menos 1 é 5, né? É 5.600, 15.600. Então essa aqui é a nossa amplitude. Beleza? Tranquilo? Então nós temos a letra E. A média aritmética é uma boa medida para compreender esse conjunto de dados? Justifique sua resposta. A média aritmética foi de 2000. Não, né, pessoal? Não. Por que não? Pois, olha, é diferente em relação à nossa amplitude, né? Pois as medidas de tendência central, medidas de tendência central estão distantes, ok? Estão distantes. Ponto parágrafo. E a amplitude está longe, né? Então nós temos aí a nossa resolução dessa parte, ok? Então no ano nossa revisão, nossa recapitulação, né, do assunto da semana foi essa. Espero que na nossa próxima aula nós demos continuidade aí no assunto de porcentagem. Se tiver alguma dúvida, mande sua dúvida ao professor, ele que vai estar pronto para atender, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Bye!